Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez para meditarmos, refletirmos e orarmos a palavra de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre os 7 pecados e as 7 virtudes capitais, no qual hoje iremos refletir, meditar, rezar sobre a ira, o pecado da ira, e sobre a virtude do perdão. A ira e o perdão. E vamos refletir a palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus, nosso Senhor. Eis porque o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos pés e prostrado suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia apenas 100 denários, e agarrando-o ao pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe o que tinha acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, por que você me rogou? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como o meu Pai celeste agirá convosco, com cada um de vós, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, que palavra belíssima que nosso Senhor nos ilustra por meio dessa parábola. Primeiramente, um homem que devia uma quantia enorme, trazendo para a nossa vida muito pecador, cheio de muitos defeitos, pecados mortais, pecados graves. E este homem, quando foi chamado para prestar contas, assim como nós um dia, também prestaremos contas diante do nosso Senhor de toda a nossa vida. Assim que nós morrermos, nós seremos julgados individualmente, chamado juízo particular, e lá nós devemos prestar contas a Deus de como nós usamos a nossa liberdade, de como nós amamos, de como nós vivemos aqui na terra. Então essa parábola diz isso também. Então o homem implorou, rogou de coração: eu não tenho condição de pagar, me ajuda, por favor, me dá um tempo que eu pago. Era uma fortuna, meus irmãos. E o seu Senhor, tendo compaixão, tendo misericórdia, perdoou toda a sua dívida. Não deu tempo, perdoou toda a sua dívida. E logo ele saiu e encontrou um outro que devia bem menos e não perdoou. Não teve a atitude que recebeu do seu Senhor. Pois é isso que eu quero conversar com vocês neste momento. A ira é um pecado que cega, que nos impede de ouvir, que nos impede de ver, que nos impede de raciocinar. É um eclipse no cérebro, é um eclipse no coração. A pessoa irada, dependendo do grau da sua ira, ela é capaz de matar. Ela fere as pessoas com palavras,
Ela faz comparações injustas. Aliás, toda comparação é injusta. Ela sempre volta no passado. Ela machuca o coração das pessoas. A pessoa que carrega em si o pecado da ira, ela tem um olhar que fere o outro. Ela fecha o seu semblante. A pessoa que está com o coração irado, ela está cega, ela está surda, ela só não está muda. O pecado da ira tem causado tantas separações, tem causado tantas depressões, tem causado a ferida no coração de tantas pessoas. Meus irmãos, prestemos atenção. Às vezes, a ira cresce no nosso coração porque falta mansidão, porque falta humildade. O irado, ele fica irado quando as coisas não saem do jeito dele, quando as pessoas não fazem do jeito dele. Quando ele já ensinou ou já disse aquilo várias vezes, ele fica irado. Ele fica irado quando as coisas saem do controle dele. Quando ele não tem mais controle sobre a situação, quando a coisa escorre sobre as suas mãos, logo ele arranja um jeito de cercar e tomar o controle daquilo novamente, nem que seja pela força de palavras, do seu semblante áspero. A pessoa irada é uma pessoa que as pessoas têm medo dela, geralmente do temperamento colérico. As pessoas têm medo dela. Mas ao contrário disso, precisamos de uma força do alto para vencer a ira. Precisamos de uma força da virtude do perdão, uma graça especial. O perdão, meus queridos irmãos, é uma graça que Deus dá, que emana do seu coração. É a face mais bela da caridade, é o perdão. Nós perdoamos as pessoas, não é porque as pessoas merecem. Nós perdoamos ela porque queremos libertá-la do nosso coração. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Existem 4 dimensões do perdão. Quando reconhecemos que somos pecadores, e então nós pedimos perdão a Deus. Quando nós reconhecemos que ferimos o outro e pedimos perdão para o outro. Quando nós reconhecemos que fomos feridos pelo próximo e então nós liberamos, damos o perdão para o outro, independente se ele pede ou não. E finalmente, quando nós reconhecemos as nossas más escolhas e ficamos mal conosco mesmo, então nós perdoamos a nós mesmos. O perdão tem essas 4 dimensões. O salário do pecado é a morte. Existem 2 tipos de morte. A morte que separa o corpo da alma, todos nós passaremos por ela. E existe, meus queridos irmãos, a morte que separa a alma de Deus, que é aqueles que cometem pecado mortal, pecado grave. Essas pessoas que cometem um pecado grave, elas precisam se confessar, voltar-se para nosso Senhor Jesus Cristo, fazer uma confissão individual através de um sacerdote, reconciliar com Cristo, que é a cabeça, e reconciliar também com o corpo de Cristo, que é a igreja. O perdão tem um poder de curar o coração. O perdão tem o poder de harmonizar. O perdão é um bálsamo na nossa mente e no nosso coração. Nós sabemos que a depressão é excesso de passado. E olha, meus queridos irmãos, 90% das depressões podem ser curados por um ato sincero, honesto, sob a graça de Deus, do perdão. Perdoar é não esperar que venha nada de lá para cá, nem um obrigado, nada. Perdoar, eu perdoo porque Deus me perdoou primeiro. E eu reconheço que do mesmo jeito que eu sou fraco, o outro também foi fraco. E como eu erro com as pessoas também erram comigo. Perdoar, meu querido irmão e minha querida irmã, é abrir as portas para o céu. Quantas vezes devemos perdoar as pessoas que cometem erro contra nós? Uma vez? 7 vezes? 70 vezes? Não. 70 vezes 7. Biblicamente significa quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes que nós caímos nos mesmos pecados, reconhecemos a nossa miséria e pedimos perdão a Deus, então nós voltamos para Ele. Perdoe as pessoas que te machucaram. Perdoe o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa. Perdoe o teu namorado, a tua namorada, o teu ex. Perdoe os teus irmãos, os teus parentes, a sogra, o sogro, o genro, a nora.
Perdoe, abra o seu coração. Nós perdoamos não é porque o outro merece. Não perdoamos porque somos bons e nem porque o outro é bom. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. E se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração, peça essa graça, essa virtude, essa força do alto para perdoar as pessoas que passaram pela sua vida e que te fizeram sofrer, te fizeram chorar. Não vale a pena a vingança, não vale a pena a revolta, não vale a pena desejar o mal, virar a cara, não! O que vale a pena, o que nos torna filhos de Deus é perdoar os pecados, as ofensas, as mágoas, os ressentimentos, perdoar, abrir o coração, lavar o nosso coração, deixar que a luz de Deus entre na minha alma e na sua alma. Deus te ama, Ele mora em seu coração e Ele quer que um dia, após essa vida, você viva com Ele eternamente no céu. Mas para isso existe uma condição: perdoe as pessoas que te magoaram do mesmo jeito que Deus te perdoou. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas do outro. Vamos pedir a Deus essa graça. Eu e você, nós precisamos do perdão de Deus para entrar no céu. Por isso, precisamos perdoar o nosso irmão para viver bem aqui na terra. Invocamos o Teu nome, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, e pedimos que o Senhor cure as feridas dos nossos corações, cure os traumas, os medos, os bloqueios, as ofensas, nos encha com Seu Espírito Santo, e que por intercessão de Nossa Senhora desça sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, te fortaleça. Leia mais sobre o perdão. Vai te ajudar a esclarecer, a abrir o seu coração para o próximo. Ninguém merece o perdão e Deus se fez perdão por cada um de nós. Lembre-se que Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar a mim e a você que não merecemos. Não somos bons o suficiente para merecermos o perdão de Deus. Por isso, libere o perdão. Perdoe as pessoas que passaram pela sua vida e que te fizeram sofrer. E perdoe a você mesmo. Até semana que vem, se Deus quiser.